Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o Python e vamos dar sequência na quarta parte sobre o uso da biblioteca Pandas. Dessa vez nós vamos manipular dados que vão vir de uma planilha do Excel. Você vai criar uma planilha conforme eu vou mostrar em alguns instantes. Essa planilha é muito simples, ela simula o lançamento de algumas notas. E nós vamos trabalhar com essas notas e depois devolver o resultado, tanto para uma planilha do Excel, como você vai perceber que faremos isso para o data frame do Pandas. A você que está acompanhando o curso pela minha plataforma, essa planilha, a notas.xlsx, está disponível para você fazer o download. Se você está vendo esta aula por outros canais, então você pode criar uma planilha como essa. Na linha 1 você vai colocar na coluna A, disciplina, nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Coloque 3 disciplinas, matemática, história e biologia, e depois lance notas aleatórias para essas disciplinas. É só isso que nós precisamos para esse arquivo. Vou fechar essa pasta de trabalho do Excel e com o Visual Studio Code aberto, nós vamos criar o arquivo da aula 29. Novo arquivo, vou chamá-lo de aula 29, biblioteca Pandas, parte 4.py. Não se esqueça do .py. Agora nós vamos começar a construir o nosso código. A primeira coisa que precisamos fazer é, sem dúvida alguma, importar a biblioteca do Pandas. Importe pandas as pd. PD é o alias ou apelido para a nossa biblioteca. Nós vamos começar lendo, vou ler a planilha do Excel. Detalhe importante, a planilha que você vai gerar pode estar em qualquer pasta do seu computador, mas para facilitar os seus estudos iniciais, coloque a pasta de trabalho do Excel na mesma pasta de onde você tem os seus scripts. Como você pode perceber, eu estou utilizando a pasta de arquivos de exercício do nosso curso e a partir dessa pasta eu vou fazer o uso do arquivo que está aqui. Isso simplifica o método de leitura do arquivo. Nós não precisamos passar para o Python o caminho completo de onde está esse arquivo. Nós vamos fazer então o uso do comando read Excel da biblioteca do Pandas. Vou colocar aqui o comando df, que é para gerar o nosso data frame, e ele vai ser igual ao pd, biblioteca do Pandas, e vamos chamar o método read_excel. Se você perceber, olhem quantos métodos read diferentes nós temos. Nós já usamos o read CSV anteriormente, agora nós vamos usar o read Excel para ler diretamente do Excel. Entre aspas simples, nós vamos passar o arquivo, então notas.xlsx. Há algumas características especiais que você já viu lá na aula de manipulação de pastas do nosso computador sobre o uso da barra invertida, o uso de caracteres especiais para poder fazer a manipulação. Assim que nós fizermos esse comando, o data frame vai ser gerado com base nas nossas notas. Nós vamos então pedir para que ele faça a conversão das colunas de notas para números. Então vamos lá, converter as colunas de notas para números. Colunas underline notas é a variável que nós vamos utilizar. Como nós temos lá 4 colunas de nota, eu vou criar aqui uma conotação, uma lista com o nome dessas colunas. Nota 1, vírgula. Nota 2, vírgula, nota 3, vírgula, e nota 4, entre aspas simples. Isto aqui é uma lista com os títulos das colunas. E agora eu posso usar o data frame para poder fazer referência a elas. Veja só, abrindo colchetes, colunas, underline, notas. Essas colunas então vão passar por um processo. Então df, colunas notas, que são de 1 a 4, conforme vimos anteriormente, e fazem parte dos nossos dados, .apply, pd.toNumeric. Você se lembra na aula anterior que usamos esse método apply para converter cada valor em números. E agora eu posso calcular, fazer cálculos com os nossos dados. Eu vou calcular a média das notas para cada linha. Para fazer isso, nós vamos criar uma coluna nova. Então df, vou abrir colchetes e vou chamar essa coluna de média. Na sequência, eu preciso adicionar essa coluna no meu data frame. Então df, que é o nosso data frame, colunas notas, ponto min. Aqui nós temos alguns parâmetros. Axis, index é para usar o índice e colunas para usar o número 1. O axis
para a função pode ser access for the function to be applied on. Meu inglês é muito ruim, eu não sei exatamente fazer essa tradução, mas, por exemplo, o padrão dele é o 0. Se eu quero trabalhar com as colunas, então eu preciso passar como o argumento o access igual a 1. Desse jeito ele sabe trabalhar com a coluna. Feito isso, podemos salvar o data frame. Então eu vou salvar o data frame atualizado. Isso nós vamos fazer de volta no nosso Excel. df. Nós temos um método chamado to, underline, e aí você pode usar o método to Excel. E eu vou gerar um arquivo novo, notas, underline, atualizadas, .xlsx, vírgula, depois das aspas, index igual a falso. Eu não quero que ele gere aquela coluna de índice automática que ele está habituado a fazer. Print. Vou dar um print aqui no nosso DF apenas para que você possa verificar, porque na verdade todo o procedimento vai ser feito com a importação dos dados para o nosso data frame, o cálculo da média vai ser feito pelo Python e o salvamento vai ser feito nesse arquivo chamado de notas atualizada. Eu apaguei o arquivo anterior do teste que eu fiz, então nós vamos ver a execução desse código. Pressionando Ctrl S primeiro para salvar o script, vou executá-lo. Assim que clico em executar, repare que na parte inferior, na região do terminal, o nosso script ele vai fazer a leitura do nosso data frame. O índice que eu comentei são esses números 0, 1 e 2. Só que na hora de gravar isso lá no Excel, eu não quero essas colunas. Como nós trabalhamos apenas com as colunas de nota de 1 a 4, ele conseguiu calcular a média corretamente. Na aula anterior, nós fizemos a criação de uma estrutura, uma variável para fazer isso. Agora, nós lemos isso diretamente do próprio Excel. Se você observar agora à esquerda, na nossa janela de projetos do curso, nós temos um arquivo aqui chamado de notasatualizadas.xlsx que não existia. Esse nosso arquivo, vamos abrir aqui, na minha área de trabalho. Eu vou abrir o Python, curso Trovato, e nós temos aqui embaixo o Notas Atualizada. Assim que eu clico em Nota Atualizada, nós vamos visualizar o nosso arquivo. Repare que ele criou uma planilha chamada Sheet 1, padrão inglês do componente. E aí nós temos as nossas colunas geradas a partir da nossa análise. As mesmas disciplinas, as mesmas colunas sem o índice e com a média calculada corretamente. Eu vou fechar e vou apagar esse arquivo. Você não precisa necessariamente apagar o arquivo, mas você, se precisar, pode apagar quantas vezes forem necessárias, porque ele será gerado aqui no nosso processo. Eu vou eliminar agora o comando index e vou executar o nosso comando. Assim que eu clico no comando, aqui você vai perceber que nós vamos visualizar novamente o data frame e a nossa pasta de trabalho do Excel Notas Atualizada foi gerada novamente. Ao abrir agora esse arquivo Notas Atualizada, você vai perceber que o índice que nós tínhamos no nosso data frame foi inserido na coluna A. Então você pode ocultar essa linha de índice caso você não vá utilizá-la nos seus dados. Eu, particularmente, quando vou trabalhar com os dados voltando aí para o Excel, eu desligo o índice usando o argumento index igual false. Como você pode perceber, ainda existem outros parâmetros que você pode parametrizar, como start call, start row, definindo as linhas de início e fim, congelar painéis. Temos muitas informações que você pode utilizar aqui dentro. E rolando a tela de ajuda, você tem todas as orientações e parâmetros necessários para que a sua função dê certo. Inclusive, né, se você fala bem o inglês ou se você tem um conhecimento bom de inglês, você pode usar e aproveitar melhor esses recursos. Essa é uma falha minha que não tem jeito. Nós conseguimos então fazer a impressão e eu posso até avisar aqui para o usuário, colocando um print, notas atualizadas no arquivo, aí eu vou colocar aqui notas atualizadas.xlsx. E quando eu quiser fazer a gravação no próprio arquivo? Gravação no próprio arquivo. Conforme você viu anteriormente, o nosso arquivo Notas, ele tem uma pasta de trabalho do Excel, ele tem uma planilha do Excel chamada de planilha 1, com as notas que usamos no cálculo. Essa Sheet 1 é um teste que eu fiz, então eu vou eliminar essa planilha e nós vamos gravar agora os dados diretamente na planilha de origem das informações. Nós vamos fazer uma pequena adaptação então aqui no nosso código. Nossa biblioteca Panda já está importada, então nós vamos começar lendo, ler a planilha do Excel.
df, então vou colocar aqui df2 igual pd.read_excel, abrindo parênteses, read_excel, abro parênteses e vou passar de novo o arquivo notas.xlsx. Nós vamos então agora fazer de novo a conversão das colunas para números. Eu vou fazer isso aqui embaixo, aqui em cima, vou copiar as instruções que nós temos aqui embaixo. df2, colunas notas 2, e vou colocar aqui de novo que nós vamos manipular a nossa dataframe 2, colunas nota 2, dataframe 2, colunas nota 2. Pronto. Essas informações permitem então que eu faça a geração de um novo dataframe para o nosso processo. Vamos calcular a média também para cada linha, como fizemos anteriormente, então você pode copiar a mesma instrução na parte superior e colocar abaixo, lembrando de substituir o nome do dataframe para dataframe 2 e a variável colunas notas 2. Agora nós vamos fazer o salvamento disso na planilha, então vamos salvar o retorno na mesma pasta de trabalho, mas em outra planilha. O comando it permite que eu coloque então uma instrução. Ele vai inicializar a execução desse programa e no final dela ele já fecha o arquivo do Excel também. Então it pd.excelwriter, existe um método no Pandas chamado de Excel Writer. Eu vou pedir para que ele grave no arquivo notas.xlsx, que é o nosso arquivo de base, vírgula, e vou passar aqui a engine. A engine é uma biblioteca do Pandas que permite manipulação das planilhas. Você tem algumas aqui, XLSX Writer, OpenPyXL, ODF e Auto. Eu vou usar o método OpenPyXL, vírgula, mode igual, e podemos passar o modo de gravação. Nós temos aqui várias maneiras diferentes de fazer a gravação. Você tem nas instruções todos os métodos que você pode usar. Eu vou usar o método A aqui, que é para escrever, né, dentro do nosso arquivo. E se if sheet exists, então se existir já uma planilha com o nome que ele vai salvar, eu vou dar um overlay para ele sobrepor. As writer, dois pontos. Então o método writer vai escrever o meu dataframe no Excel. Então to Excel, vamos usar aqui o método writer que nós geramos na linha anterior, passando os parâmetros. O índice, né, o index é igual a false para ele não gravar. E aqui eu posso definir o nome da minha planilha. Eu vou chamar de resultado. Pronto. Eu posso dar um print agora para avisar para o usuário que o processo terminou. Notas convertidas para o arquivo notas.xlsx. Vou colocar um print vazio para separar a nossa linha de console. Olhando para ver se eu não digitei nenhum parâmetro errado, eu posso então executar essa ação e você vai perceber na parte inferior da tela a mensagem de que as notas foram convertidas para o arquivo notas.xls. O que nós vamos fazer? Eu vou abrir a pasta novamente de arquivos, não estou com o Explorer mais aberto. Você pode até usar o recurso que você tem aqui do próprio editor do Visual Studio Code. Clicando com o botão direito sobre o arquivo, você pode abrir no terminal, verificar esse arquivo no File Explorer, abrir com um programa específico. Nesse caso, eu quero usar o Windows Explorer. O arquivo notas.xlsx está fechado. Vou clicar duas vezes para executá-lo e agora nós vamos ver o resultado. Note na parte inferior que nós temos agora a segunda planilha chamada de resultado, com as informações que nós precisamos, o cálculo da média feito com os dados corretos. Essas informações, então, essas instruções permitem que você grave os seus resultados numa própria planilha, né, dentro da sua pasta de trabalho, ou que você utilize outra planilha. Nós temos também aqui algumas instruções que podemos utilizar e fazer a colocação de uma mensagem dentro do próprio arquivo. Eu vou apagar aqui o terminal só para limpar a tela. Então nós vamos fazer aqui um outro exemplo. Um exemplo de criação do resultado em uma nova coluna para aprovado e reprovado. Vou utilizar agora um outro arquivo chamado de notas 2. Eu fiz uma pequena variação desse arquivo para mostrar uma técnica diferente a você. Eu vou abrir o Explorer
Na minha área de trabalho, eu vou abrir o curso Python Trovato e esse arquivo nota 2 você vai poder gerar também como teste. Você vai criar na coluna A nome e vai colocar o nome de vários alunos aí de forma aleatória e a nota final do aluno. E eu gostaria de colocar uma coluna extra para saber se esse aluno foi reprovado ou não, considerando a nota. Quando for maior que 5, aprovado. Quando for menor que 5, reprovado. Criada a estrutura aqui, nós vamos fazer então a leitura desses dados através de uma variável chamada dados Excel. Usando pandas, nós vamos usar o método readExcel e passar a nossa notas2.xlsx como arquivo. Feito isso, nós vamos ter um data frame já para trabalhar. Posso até usar o comando print para que você possa ver o dados excel.shape, que é a estrutura desses dados. Eu vou executar aqui esse comando. Depois, vamos fazer já o código completo, é mais fácil. Nós vamos usar o for para percorrer cada linha do nosso data frame. Comando for index, row em dados excel.itrows. Nós vamos fazer aqui uma interação linha a linha do nosso data frame. Então, se a nossa variável linha, que tem esse objeto que nós estamos percorrendo, na coluna nota, então aqui é um colchetes, na coluna nota for maior do que 5, então o if vai fazer com que o meu dado do Excel, né, a minha variável, o meu objeto dados Excel, .loc, nós vamos localizar a partir do índice que está sendo controlado pela função index e vamos colocar a palavra aprovado igual assim. Nós vamos colocar aqui aprovado. Eu acho que eu vou precisar colocar uma coluna nova chamada aprovado. Vou colocar aqui um igual assim e vamos fazer um teste inicialmente. Else, quando não for aprovado, eu vou colocar um não. Ok, deixe-me ver como está ficando esse código. Eu acho que eu vou ter que fazer uma pequena alteração nele. Print dados underline Excel. Eu vou executar aqui. Ele vai fazer a leitura dos dois arquivos anteriores, vai fazer todo o processo, mas aqui está. Você vai ver que ele vai percorrer cada linha dos nossos alunos que estão lá na nossa pasta de trabalho do Excel, verificar a sua nota e colocar se ele foi aprovado sim ou não. Está certinho. Então ele vai criar a minha coluna aprovado com a informação de sim e não, de acordo com essas interações. Agora eu posso usar uma variável chamada Excel, onde eu vou chamar o método Excel Writer do próprio Pandas. Vou passar aqui como referência notas alunos ou situação alunos. Notas situação alunos.xlsx. Dessa forma nós vamos ter um arquivo separado como resultado. Dados underline Excel, que é a nossa variável, to Excel, que é o nosso método de gravação. Nós vamos passar o objeto gerado na linha anterior, o Excel, numa variável ou numa planilha chamada sheetName alunos ou até mesmo resultado. Eu não quero index, então index igual a false. Vou colocar aqui um print, ok, e um print vazio para separar. Salvando o nosso script com Ctrl S, eu vou executar o nosso código e você vai perceber na parte inferior da tela que ele deu um ok. Se nós olharmos aqui, nós temos um nota situação alunos. Podemos abrir o Explorer, nesse caso não tenho o Explorer aberto. Posso abrir de novo a minha área de trabalho, observar essa nossa nova pasta de trabalho chamada de nota situação alunos.xlsx e você vai perceber, opa, ele deu um erro. Qual foi o erro aqui? Eu acho que o nosso arquivo ainda está aberto. Dados de Excel. Deixe-me ver se eu esqueci alguma coisa. Consegui localizar, lembrei, eu preciso usar o comando excel.close neste caso. Com o comando it que nós utilizamos acima, o arquivo era fechado automaticamente. E no caso, na manipulação desse arquivo do Excel, ele fica aberto ainda após a gravação. O método excel.close faz com que o Excel seja fechado. E aí sim concluímos o processo. Vou clicar em executar. O nosso código vai ser executado até o final. Vou clicar com o botão direito na pasta de trabalho e vou pedir para que ele abra, a partir do Explorer, o nosso arquivo de resultado. Como você pode perceber,
numa pasta chamada resultado, nós temos nome, nota e se o aluno está aprovado ou não. O índice foi gerado também, nós podemos fazer uma pequena alteração aqui. Na hora de gravar para o Excel, index igual a falso, eu coloquei entre aspas simples e isso estava dando erro. Eu vou executar novamente. Quando executo novamente, eu posso abrir tranquilamente esse nosso arquivo no Explorer e aí nós vamos visualizar que o índice não foi gerado. Então perceba que você pode delegar centenas de milhares de linhas para o Python fazer a avaliação e depois colocar, dependendo do limite da sua planilha do Excel, o resultado nela. Não se esqueça de salvar o script e, dessa forma, concluímos essa nossa aula sobre a gravação dos dados do Python, do Pandas, diretamente numa pasta de trabalho, numa planilha do Excel. Muito bem, concluímos então essa nossa aula do Python e a manipulação dos dados, tanto no Pandas quanto também gravando o resultado numa pasta de trabalho ou em planilhas de uma pasta de trabalho no Excel. Espero que tenha gostado. A documentação do Pandas ela é muito extensa, então eu recomendo que a partir de agora você comece a estudar um pouco mais os recursos do Pandas. Eu vou trazer mais um exemplo um pouco mais complexo na aula que vem, que é a nossa última aula da biblioteca do Pandas, para depois falar sobre a Matplotlib e, é claro, vamos concluir o nosso curso já com algumas bibliotecas de exemplo de como você pode utilizá-las no Python. Espero que tenha gostado da aula, espero que tenha gostado também desse conteúdo. Não se esqueça de praticar para que você possa aprender tudo aquilo que você está vendo nessa nossa aula ou nesse curso de Python. Grande abraço, até nosso próximo encontro.